Se você é torcedor do único clube brasileiro tricampeão mundial e quer sempre estar informado das notícias do Soberano, se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior, após a vitória sobre o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque. Dorival, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse dessa classificação, 2 vitórias para cima do Palmeiras, um dos rivais do São Paulo aqui no estado, e também da sua estratégia para o jogo, né? Com um time bastante ofensivo, você não pôde contar com o Pablo Maia. Como é que você trabalhou a equipe para essa partida? Bem, eu acho que foram 2 jogos muito difíceis, todos acompanharam, viram o desenvolvimento da equipe de São Paulo. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi em termos de atuação depois dos 18 primeiros minutos da primeira partida. Eu tenho que enaltecer aqui o trabalho de toda a nossa comissão, que não mediu esforços para que pudessem avaliar e mapearem todas as possíveis situações que o Palmeiras criou ou criaria. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 100 bolas paradas mapeadas. Procuramos desenvolver tudo aquilo que nós podíamos para que passássemos todos os detalhes possíveis aos nossos jogadores e com isso desenvolvêssemos a melhor condição para que pudéssemos atuar nesses 2 jogos. Um trabalho em equipe comandado aí pelo Guilherme, pelo Matheus e pelo Luiz, além do Milton Cruz, que tem feito um desenvolvimento interessante, uma ligação entre a diretoria e a comissão, passando pelas mãos do Lucas e do Pedro Sotero, que fazem um trabalho complementar e que tem nos dado aí subsídios importantíssimos de todas as equipes que atuamos. Foram 2 jogos que nós pouco sofremos com uma equipe que naturalmente cria muito em todas as partidas e que sofre poucos gols. Eu acho que isso daí tem que ser reconhecido, enaltecido. A nossa equipe foi valente em todos os momentos, não viemos aqui para nos defendermos. Eu deixei bem claro isso aos jogadores, desde o primeiro trabalho que nós fizemos, visando a partida com o Palmeiras. Eu dizia que nós não poderíamos fugir às nossas características, jogando aqui dentro, nós tínhamos que tentar fazer com que o Palmeiras também sentisse a partida através da condição que nós impuséssemos e não que ficássemos apenas na espera e na expectativa do que o Palmeiras pudesse criar. Eu acho que foi uma estratégia ousada, um meio-campo que poucos esperavam que nós jogássemos, 2 jogadores em funções, teoricamente, de volantes, mas 2 meias de mobilidade, movimentação e de aproximação aos atacantes. Isso fez com que a nossa equipe conseguisse ter volume de jogo. Eu acho que isso foi fundamental, decisivo e importantíssimo para esses 2 grandes resultados. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você perdeu o Pablo Maia, infelizmente, depois que ele perdeu o pai. E aí você coloca o Alisson no meio de campo do São Paulo. E hoje passou a sensação que ele atuou um pouco mais defensivamente, sendo um jogador mais ofensivo. Eu queria que você explicasse como é que foi essa mudança, que conversa que você teve com ele, e que se você teve algum bate-papo também no intervalo, porque ele sofre um cartão, recebe um cartão logo no começo do jogo. Obrigado. E mesmo assim se manteve muito bem, agressivo no combate. É natural que tenha tomado cuidados, a partir do momento que teve o cartão. Mas o Alisson vem se especializando nessa função e eu espero que ele se dedique ainda mais, que ele se entregue ainda mais. Ele tem capacidade, tem qualidades e condições para poder desenvolver essa condição. Mais ou menos o que aconteceu, acredito que com outros jogadores que de repente deram um passo atrás, em termos de posição, não de carreira, mas deram e fizeram com que as suas carreiras mantivessem um crescimento interessante. Eu acho que para ele desenvolver, executar mais funções em campo faz com que nós tenhamos um leque um pouco maior. Perdemos hoje o Pablo e a equipe jogou por esse garoto, porque o que esse garoto nos entregou ao longo de todo esse período foi fundamental para a recuperação da equipe.
e hoje era um dia que nós tínhamos que retribuir, infelizmente, a falta que tivemos de um jogador tão importante e tão considerado dentro do nosso elenco. Dorival, tudo bem? Você chegou nesse confronto com o Palmeiras, na carreira você tinha 73% de aproveitamento em mata-mata ou decisão. Provavelmente você chegou agora a 75%, né? Então a cada 3 mata-matas ou decisões você vence 3. Eu lembro que quando você chegou no São Paulo, você até mostrou certo incômodo, porque muitas vezes diziam que você chegava e dava sorte de ter um elenco como o Flamengo, ou que você estava no Santos, surgiu um Neymar, um Robinho, um Ganso. Você acha que, mais uma vez, você está dando sorte, como muita gente chega às vezes a falar, ou está na hora de te colocar em outro patamar dentro do futebol brasileiro como um treinador? Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, por isso que a gente chega às 7 da manhã lá e saímos às 7 da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados. As coisas caem no colo da gente. É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão, assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei e que eu deixei alguma coisa. Sempre me senti muito confortável, porque as minhas equipes procuram jogar futebol, botar a bola no chão. Eu não conquisto resultados por conquistar, não. Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, porque isso para mim tem um valor muito grande. Por isso que eu disse que eu saía do jogo de Bragança outro dia com um sentimento faltando alguma coisa, em razão da qualidade daquela partida. Eu sei que muitas coisas envolveram aquele jogo, mas como treinador eu tive um sentimento muito desagradável, porque eu não vi um grande jogo, um grande espetáculo. Por isso que eu me preocupo muito com isso. E a grande maioria das minhas equipes jogam bola, jogam futebol e tem estrutura de equipe. São poucas as que não encontraram esse caminho. Por isso que eu continuo trabalhando dessa maneira e tendo muita sorte. Boa noite, Nicolete da ESPN. A gente viu você revoltado com a arbitragem depois do gol anulado. E o Palmeiras começou esses protestos exatamente antes do confronto contra o São Paulo, reclamando da arbitragem. Até a presidente falou antes do jogo. Você acha o que você acha da postura do seu adversário nesses 2 jogos? Você acha que de alguma forma jogou uma pressão para a arbitragem num confronto como esse? Olha, desculpa falar sobre um adversário, eu estaria sendo leviano. Eu falo sobre o gol, e foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1 e nos deixaria naturalmente de uma maneira mais tranquila. Isso que eu estou falando para vocês, eu falei para o Darão, que falei para a comissão que estava ali ao meu lado. Então eu não estou levantando nenhuma situação desnecessariamente. Para mim foi um gol lícito, um gol normal, até porque em muitos lances do Campeonato Brasileiro existem cargas e os gols são confirmados. Então, olha, para mim foi uma surpresa ter sido anulado um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Desculpa? Não é um erro, é o momento, é o ambiente, é um jogo decisivo, é um jogo nervoso. Todos nós temos esse direito. Às vezes erramos de uma maneira clara, às vezes erramos de uma maneira que não seja natural. Isso daí é um fato, eu não posso jogar a culpa não. Ele teve uma boa arbitragem. O lance em específico, para mim, foi gol. E eu falei isso para ele, por isso que eu estou transmitindo isso aqui para vocês.